Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. E ele já está aqui comigo, o Theo Takari, editor-chefe do BDM Online, para trazer os destaques da agenda da Rosa Riscala para essa terça-feira. Bom dia, Theo. Bom dia, Débora. Após o shutdown nos Estados Unidos, que suspendeu aí a coleta de dados econômicos por cerca de 40 dias, finalmente será conhecido hoje aí o primeiro payroll após essa longa paralisação, né? O relatório, que normalmente é divulgado na primeira sexta-feira do mês seguinte à coleta dos dados, vai sair daqui a pouco, às 10h30 da manhã, com informações aí sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos nos meses de outubro e de novembro. Se o payroll vier fraco, confirmando aí a deterioração, do mercado de trabalho nos Estados Unidos, o relatório aí tem potencial para mexer fortemente com as expectativas de juro, que atualmente projetam aí 75% de chance do Fed fazer uma pausa no ciclo de cortes na próxima reunião de política monetária lá em janeiro. Analistas estimam aí uma desaceleração significativa do emprego em novembro, com a criação de apenas 50 mil vagas, menos da metade dos 119 mil postos de trabalho que foram criados lá em setembro. As estimativas do mercado estão variando desde 30 mil até 115 mil vagas. Já o salário médio por hora trabalhada deve subir 0,3% em novembro, mostrando aí uma aceleração em relação à alta de 0,25% que foi registrada em setembro. A taxa de desemprego, por sua vez, deve ficar em 4,4%, aí mantendo-se estável na comparação com setembro. Se o ritmo de criação de empregos continuar aí nessa média de 40 mil por mês, como comentou Jerome Powell lá na coletiva que deu na semana passada, e a taxa de desemprego não subir mais aí do que 0,2 ponto percentual, isso se refletirá em um cenário mais alinhado aí com a expectativa do próprio Fed, né? E além do payroll, a agenda de dados econômicos nos Estados Unidos terá hoje, no mesmo horário, 10h30 da manhã, as vendas no varejo, que devem desacelerar para 0,1% em novembro, após mostrarem alta de 0,2% em outubro. Um pouco antes, às 10h15, sai a pesquisa semanal da ADP, aí, com emprego no setor privado americano. E às 11h45, vamos ter a leitura preliminar de dezembro do índice de atividade, o PMI composto, que é medido pela S&P Global. Já na Europa, os PMIs preliminares de dezembro já saíram agora cedo, com o PMI composto da zona do euro marcando 51,9 pontos, após registrar 52,8 no mês anterior. No Reino Unido, o PMI composto ficou em 52,1 pontos, acima dos 51,2 de novembro. E também na Europa saiu agora há pouco o índice ZIL de expectativas econômicas na Alemanha, que marcou 45,8 pontos em dezembro, acima dos 38,5 do mês anterior. No Japão, também tivemos divulgação de PMI, com PMI composto caindo de 52 em novembro para 51,5 em dezembro. Pois é, Theo. Bom, e para hoje, uma das coisas mais aguardadas aqui no Brasil era a ata do Copom, que acabou de ser divulgada, trazendo um tom que, olha, parece não deixar realmente nenhum espaço, pelo contrário, deixou muito desenhado que os juros devem continuar elevado e por período bastante prolongado. O que esperar da reação do mercado, para hoje com essa ata do Copom, Theo? Olha, Débora, não deve ser boa, porque o mercado buscava exatamente o contrário, Queria alguma frase dovish no documento, que pudesse sinalizar aí uma chance maior do Banco Central começar a cortar a Selic já a partir de janeiro, Olha, a gente destacar, que ontem o IBCBR contrariou as expectativas de leve alta e mostrou uma queda de 0,25% aí da atividade econômica em outubro, reforçando aí uma tendência de desaceleração da economia que já tinha sido antecipada pelo PIB do terceiro trimestre mais fraco. O comunicado aí da reunião do Copom na semana passada já havia citado aí o impacto da política monetária sobre a economia, tomando aí o PIB como exemplo. Por essa razão, o mercado pelo menos esperava para hoje que a ata processe uma avaliação mais detalhada em relação a esse tema. E além da ata que está saindo agora, que saiu agora há pouquinho, a gente tem nessa semana o relatório de política monetária, o chamado RPM, que vai ser divulgado na quinta-feira. É um outro documento importante aí para as expectativas de juros, com as projeções, porque ele traz aí as projeções trimestrais atualizadas do Banco Central para a inflação, para o PIB, para o crédito e para o setor externo, além de expectativas para o chamado hiato do produto, que ajudará aí os economistas a pensarem no tamanho do ajuste dos juros em 2026, Débora. Uhum. Bom, e Brasília, hein, Theo? O que a gente pode aguardar por lá? Porque, olha, a gente está na reta final do ano de 2025 e pautas econômicas importantes ainda são aguardadas, né? Exatamente, a pauta econômica do governo, finalmente está avançando nessa última semana de trabalhos do Congresso aí neste ano,
Ontem de noite, né, a Câmara aprovou o projeto de lei complementar que institui aí o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, né, o IBS, no âmbito da reforma tributária, né? O relator do texto, o deputado Mauro Benevides Filho, acabou recuando aí e retirou o limite de 2% para o imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, né, os refrigerantes aí, principalmente. Conhecido aí como imposto do pecado, né, ele vai incidir aí sobre bens nocivos à saúde e ao meio ambiente. Já a análise dos destaques ao texto ficou para a semana que vem, na terça-feira. Também foi aprovado ontem o projeto que exclui dos limites de despesas primárias, né, os gastos temporários com educação pública e saúde. Para hoje, né, a pauta está pautado aí o projeto de redução dos benefícios e incentivos fiscais em 2026, aí, que tem um impacto da ordem de 20 bilhões de reais. Esse projeto aí é considerado crucial para o governo para poder fechar o orçamento de 2026, que deve ser analisado pelo Congresso na quinta-feira. Já as votações da PEC da Segurança Pública e do projeto de lei antifacção na Câmara foram adiadas para o ano que vem, né, em acordo aí entre os líderes partidários, após a reunião com o presidente da Casa, Hugo Mota, ontem. O projeto de dosimetria, por sua vez, subiu no telhado, né? O relator do texto no Senado, Espiridião Amen, disse que o projeto, né, que prevê a redução das penas aí do tempo de prisão aos condenados pela tentativa de golpe, vai sofrer alterações em relação ao texto que foi aprovado pela Câmara na semana passada, aí a toque de caixa. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né, o Otto Alencar, acrescentou que a dosimetria só vai avançar no Senado se o texto ficar restrito aí aos atos golpistas de 8 de janeiro, sem beneficiar condenados por outros crimes, né, que não tenham relação com esse evento, Débora. Perfeito, meu querido, obrigada pelos destaques do dia. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã, Theo. Até amanhã, tchau, tchau. Até mais.